Queridos, com alegria estamos mais uma vez reunidos, eu aqui, vocês daí, e juntos, através deste mecanismo, podemos nos unir diante do Senhor, na presença dEle e o adorar. Eu quero começar hoje falando sobre a alegria do Senhor. Neemias expressou dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força, e é na alegria do Senhor que renovaremos as nossas forças, que seguiremos adiante. E estou vestindo a camisa de missões mundiais, pois estamos na campanha, no mês da campanha de missões mundiais, cujo tema é transforme o mundo com a alegria do Senhor, ou com a alegria de Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a divisa em Filipenses capítulo 4, os versos 4 e 5, que nos diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Então eu quero orar inicialmente com os irmãos, com os amigos, com todos aqueles que têm a oportunidade neste momento de participar conosco do culto ao Senhor. Quero orar agradecendo a Deus pela sua alegria proporcionada a cada um de nós, e como disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Querido Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, em cuja presença estamos e jamais poderemos nos ausentar da presença do Senhor, nos alegramos em Ti. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, e queremos, ó Deus, com a alegria do Senhor, transformar o mundo. Ó Deus querido, que sejamos em todo o tempo instrumentos do Senhor para abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor, daquelas pessoas que estão em terras longínquas, Senhor. Lembramos diante do Senhor dos nossos missionários, ó Deus, homens e mulheres destemidos, submissos à vontade soberana do Senhor, seguiram, ó Deus, para os campos missionários. Ó Deus, onde quer que eles estejam neste momento, ó Deus, que eles sejam alcançados pela graça do Senhor, pela consolação do Senhor, pela paz do Senhor que excede a todo entendimento, e experimentem também a alegria do Senhor, que é a nossa força. Sim, Deus, muito obrigado por este momento, por mais uma oportunidade de podermos cultuar o Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, continue alegrando o coração da Tua igreja, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, bem como, ó Deus, dos nossos amigos e todas as pessoas, Senhor, neste tempo, que aproveitemos as grandes oportunidades para transmitir e sermos instrumentos de transformação através da alegria de Jesus. Guarde-nos, ó Deus, neste tempo, pois oramos agradecidos assim, oramos em o nome de Jesus. Amém. Leio também, meus queridos, uma porção da palavra do Senhor, dizendo: ao Deus de toda consolação louvamos. Salmo de número 145, 57, 96, 86 e 81, alguns versos destes salmos, diz assim a palavra do Senhor: grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua benignidade é grande até os céus e tua verdade até as nuvens. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua benignidade para comigo. Porque tu és grande e operas maravilhas, declaramos, só tu és Deus. Cantai então alegremente a Deus, a nossa fortaleza. Erguei alegres vozes ao Deus
de Jacó. Que o Senhor aplique, meus queridos, esta porção da palavra do Senhor, lida neste momento aos nossos corações. O tempo que vivemos exige de nós alegria e esperança no Senhor. Precisamos encher o nosso coração destes sentimentos que vêm de Deus para todos nós. Sim, queridos, a alegria do Senhor é possível. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é real porque Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o comando de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, pode fugir ao controle, ao domínio, ao governo soberano de Deus na nossa vida e em toda a obra criada. Por isso, nesta noite, na presença do Senhor, alegre o seu coração, anime-se diante do nosso Deus, creia nas promessas do Senhor, como o profeta Jeremias declarou um dia, quando estava diante de uma situação extremamente difícil e desafiadora, observando e vivenciando junto com o povo de Israel situações pecaminosas. Na verdade, Israel havia se esquecido de Deus, dado as costas para Deus. Naquele momento de abatimento, de desânimo, o profeta Jeremias disse assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E ele começou a lembrar dos atributos de Deus, das características pertencentes ao caráter e à pessoa do nosso Deus, dizendo: a bondade do Senhor dura para sempre, as misericórdias do Senhor se renovam em todo o tempo na nossa vida. E assim ele foi trazendo à sua memória aquilo que podia lhe dar esperança. Se nesta noite, na presença do Senhor, eu quero lhe desafiar a deixar o desânimo, a tristeza, o abatimento e renovar-se em Deus, dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força e quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O nosso Deus é bom, Ele é fiel e prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se assim fizermos, queridos, se nos renovarmos no Senhor, se o ânimo nosso for recobrado diante do nosso Deus e pelas promessas que Ele fez para nós, e que não é homem para mentir, todas elas se cumprirão segundo a vontade soberana do Senhor. E o profeta Isaías disse: agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Portanto, Deus está no controle de todas as coisas. Creia, se alegre no Senhor e seja instrumento de Deus para transformar o mundo com a alegria de Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Também, queridos, quero neste momento orar, intercedendo pela vida dos nossos irmãos. Hoje pela manhã, quando mencionamos o nome de alguns irmãos que tinham conhecimento que estavam enfermos, alguns hospitalizados, outros nomes chegaram para mim agora durante a tarde e eu quero mencioná-los diante do Senhor. Talvez alguns irmãos não saibam que há irmãos nossos que estão hospitalizados, há outros irmãos que estão com os sintomas do Covid-19 e estão reclusos, mais ainda em isolamento total em suas residências. Não só um familiar, mas alguns familiares estão vivendo a mesma situação. Então precisamos levantar um grande clamor diante do Senhor, continuarmos orando, intercedendo uns pelos outros. Alguns irmãos agradeceram, muitas demonstrações de gratidão, de apreço, de incentivo, para que continuemos perseverantemente diante do Senhor, compartilhando a sua palavra aos corações dos irmãos e dos amigos. Então quero mencionar alguns nomes neste momento para a nossa intercessão diante de Deus. Diz Carlos Faustino, nosso querido irmão, irmã Vilma, mamãe da irmã Liane Brunassi, mana Aparecida, querida Aninha,
irmão Aparecido Postigo, irmã Hilda, irmã da irmã Ione Azevedo, irmã Maria Oliveira, irmã Antônia Queiroz, a irmã Flávia Rosa, irmã Josivete Meira, a irmã Lúcia de Fátima, a dona Geralda, mamãe da Luli, Jonathan e Janaína, parentes da irmã Isabel Navarro, Miguelzinho, que tanto oramos e continuamos orando por ele, o filhinho dos irmãos Marcos e Cícera, Maurício e Lindaura Caldeira, Marilza Mioto, Luiz Santos e o pastor Milton Mariano, nosso querido colega, continuamos orando por ele. Hoje pela manhã mencionamos também os irmãos Pisas, irmão Reginaldo, irmã Cida e Nicolas. Irmã Cida e irmão Reginaldo, lamentavelmente, estão hospitalizados, carecem das nossas orações. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas neste momento, por estarem hospitalizados, inspiram cuidados, médicos hospitalares, continuaremos orando, intercedendo pela família Pisa. Também oraremos pela irmã Cíntia Rosa, Neuci, Eduardo, Flavinha. Colocaremos esta família querida diante do Senhor, que também estão vivendo momentos com a sua saúde, também precisam das nossas orações. Isabela, Damião, também precisa das nossas orações. Oraremos pela querida Isabela. E outros tantos que ainda não têm conhecimento, como mencionei, a irmã Regina, que se acidentou e agora está se recuperando, oraremos por ela. Oraremos por aqueles que vocês têm conhecimento, irmãos, a irmã Ruth, no Ministério de Oração, os grupos de oração, colocaremos diante de Deus, neste momento, estes nomes por mim mencionados, e os nomes que os irmãos os têm aí com vocês. Oraremos, colocaremos diante do Senhor e pediremos a Deus a cura, a graça, a bondade dele sobre a vida dos nossos irmãos e, se aprouver o Senhor, o pronto restabelecimento da saúde de cada um deles. Oraremos por aqueles que estão hospitalizados, que nem os conhecemos, mas Deus sabe de todos eles em estado grave. Oraremos pelos profissionais da saúde que ininterruptamente nestas semanas estão trabalhando exaustivamente. Temos alguns em nossas igrejas, por isso oraremos por eles, oraremos pelas nossas autoridades, oraremos pelos nossos missionários, colocaremos diante do Senhor, lembraremos da Maria Elisa, do Emerson Felipe, a Carmona e Edna em África, a Maria Elisa e Emerson lá no estado do Amazonas, com a população ribeirinha. Oraremos por Bárbara, Gai e Léo, que trabalham na Cristolândia, irmã Edilson, lá em Nazaré Paulista. Sim, queridos, oraremos e colocaremos nossos missionários diante do Senhor neste momento. A palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então oremos juntos. Pai querido, Pai celeste, Pai de misericórdia e de bondade, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer porque temos livre acesso ao trono de graça do Senhor. Podemos pedir, podemos interceder, podemos neste momento, ó Deus, clamar ao Senhor, que não está com os Teus ouvidos agravados, Tuas mãos enfermas, que não possam nos ouvir o clamor do Teu povo. Ó Deus, muita gente reunida neste momento em adoração, através, ó Deus, da internet, dos meios de comunicação, das redes sociais, muita gente se unindo em oração. Amanhã, ó Deus, começaremos esta grande campanha, ó Deus, de oração entre os batistas brasileiros. Pela certeza que temos, Senhor, de que o Senhor ouve as orações, clama a mim, responder-te-ei, buscar-me-eis e me achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Sim, Senhor, o Senhor é o Deus que ouve, o Senhor é o Deus que se compadece, o Senhor se sensibiliza com as nossas dores, com os nossos sofrimentos e agora, Senhor, com as enfermidades que assolam a vida do nosso povo, da nossa nação. Senhor, tenha misericórdia de nós.
Ó Deus, libere cura, Senhor, ministre cura sobre a vida de cada um deles, pois o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus do milagre. Colocamos, ó Deus, os nossos irmãos em Cristo Jesus, mencionados agora diante do Senhor, ó Deus, particularmente Cida e Reginaldo hospitalizados, ó Senhor, acampe os teus anjos ao redor deles, ó Deus, abençoe os médicos, dá-lhes sabedoria, Senhor, todos os outros profissionais de saúde, para cuidar dos nossos queridos ali no hospital, para que a cura deles, ó Deus, saia apressadamente. Irmã Cíntia, ó Deus, Isabela, que estão também, ó Deus, com os sintomas, Senhor Deus, coloque a tua mão de poder sobre a vida das nossas irmãs, ó Deus, restaura-os, ó Deus, a saúde delas, para a glória, para o louvor, para a exaltação do nome do Senhor. Sê com os nossos missionários, Senhor Deus, aqueles que estão, ó Deus, além fronteiras, ó Deus, atuando nos campos missionários fora do nosso país, bem como, ó Deus, a Maria Elisa e Emerson, Bárbara, ó Deus, e Léo, e tantos outros missionários nossos, ó Senhor, tanto lá fora quanto aqui em nossa pátria, em missões estaduais, ó Deus, atuando na linha de frente na proclamação do Evangelho do Senhor. Cubra-os, ó Deus, com a graça do Senhor, fortaleça o ânimo de cada um deles, Senhor, renove as forças, para que em tempos de dificuldades nenhum deles esmoreça, nenhum deles desista, Senhor, mas prossigam, perseverando diante do Senhor, sabendo que a obra que realizamos no Senhor, ela jamais será vã no Senhor. Muito obrigado, Deus. Abençoa-nos assim, guarda-nos assim, Senhor, e livra-nos de todo mal, pois oramos agradecidos e abençoamos a vida dos nossos irmãos, e assim o fazemos na autoridade do nome, que está acima de todos os nomes. Oramos neste momento no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, continuamos na presença do nosso Deus para este momento de meditação na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é espada de dois gumes. A palavra do Senhor contém os decretos do Senhor, ela tem inspiração de Deus. Então, neste momento, voltemos todos para a palavra de Deus inspirada e revelada a nós. Quero ler um texto da palavra de Deus para a nossa meditação neste momento, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dos versos 21 a 23. Você pode acompanhar aí nos seus aparelhos ou na sua Bíblia. Você pode acompanhar a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dos versos 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Que o Senhor aplique, meus irmãos, esta porção da sua palavra, lida neste momento aos nossos corações. Hoje pela manhã afirmei que estamos vivendo um tempo surpreendente. Surpreendente no sentido do inesperado, do imponderável. Estamos vivendo um tempo que não pensávamos que iríamos viver. Mas este tempo chegou. Estamos todos, de alguma maneira, vivenciando um momento de grande dificuldade para todos nós.
ao tempo também que é um tempo de grandes oportunidades. É um tempo para tirarmos lições na nossa vida diante dessas situações que estamos vivendo neste tempo. Por exemplo, este é um tempo de adaptação. Como tivemos que nos adaptar. Mudamos a nossa rotina, alteramos a nossa agenda, os nossos compromissos foram todos modificados. Tivemos que nos adaptar a novas atividades, ou a ausência de algumas das atividades que corriqueiramente desenvolvíamos. Também é um tempo de aprendizado. Mas o que estamos aprendendo diante das situações calamitosas? Diante das calamidades, das epidemias e pandemias agora, o que aprendermos neste momento? Aprendemos, meus queridos, que a vida é frágil e muito passageira. A nossa vida é muito frágil e muito passageira. Tiago assim expressou dizendo: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, mas que nunca estamos vivendo o que a palavra de Deus já disse há mais de 2000 anos atrás. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, não temos esta condição, nem mesmo aqueles que arriscam e que se dizem futuristas, adivinhadores, podendo prever o futuro, nem eles têm ideia do que irá acontecer amanhã. Tiago diz o que irá acontecer amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Olha como o texto sagrado, através da inspiração do apóstolo Tiago, nos diz o quanto a nossa vida é frágil. Ela é como um vapor que aparece, mas logo se desvanece. O vapor não permanece, há de desvanecer. Assim é também a nossa vida. A duração da nossa vida é muito curta, é muito limitada. E também em dias de grandes dificuldades, vivendo estas situações que estamos vivendo, percebemos o quanto a nossa vida é frágil. Por isso, queridos, precisamos aprender a viver na dependência de Deus. A palavra de Deus diz: sem Ele nada podemos fazer. Sem Deus nada somos, sem Deus nada faremos. Em Deus poderemos todas as coisas. Paulo declarou: estou instruído em todas as coisas, sei passar necessidade, sei também ter abundância. Em tudo estou instruído e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Precisamos aprender a viver na dependência de Deus. Aprender que as nossas relações não estão estabelecidas em bases tão sólidas. Nenhum de nós está acostumado a viver tão de perto com os da nossa casa. Não sabíamos que manter uma rotina tão intensa com os nossos cônjuges e filhos seria tão difícil para muitas pessoas. Há uma preocupação generalizada. As pessoas não estão acostumadas a viver em casa, a estar em casa, a gastar tempo em casa com os seus familiares. Percebemos então quão frágeis são as nossas relações familiares, interpessoais. Portanto, queridos, neste tempo de dificuldades, precisamos tirar lições para a nossa vida e aprendermos que viver na dependência do Senhor, como disse, é preciso fazer escolhas. Escolhermos neste tempo de dificuldades. Escolher viver na dependência de Deus. E isto é mais do que o poder do pensamento positivo, da ciência ou da crença em suas palavras ou sobre uma força interior. É preciso crer. É preciso depositar a sua vida nas mãos daquele que o ama e tem cuidado de você, tem cuidado de mim, tem cuidado de todos nós. O nosso grande Deus é aquele capaz
de fazer todas as coisas. Portanto, vivermos este tempo é viver com sabedoria, com o coração cheio de esperança. Mas, quando tudo na vida, quando estas coisas que estão acontecendo não fazem algum sentido para nós. Eu quero pensar com vocês, quando tudo na vida não faz muito sentido, quando o presente não nos dá respostas para as questões cruciais da nossa vida, será que os propósitos de Deus são diferentes dos nossos? Será que os planos de Deus diferem dos nossos? Portanto, eu quero pensar com vocês, à luz da palavra de Deus, do texto de Mateus, capítulo 16, os versos 21 a 23, sobre o tema quando os planos de Deus, quando os propósitos de Deus parecem não fazer sentido para nós. Não é esta a sensação que temos neste momento, queridos? Que as coisas não estão fazendo sentido, que as coisas não têm nenhum significado. Por que isto? Por que estamos vivendo desta maneira? Por que comigo? Por que com você? Por que com algumas de nós tão perto, que estão tão perto de nós? Por que estas coisas estão acontecendo? Diz a palavra do Senhor, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Era necessário ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Sim, queridos, o que parecia não ter sentido para Pedro, para nós, é aquilo que parece não ter sentido para Pedro. Aquilo que estamos vendo parece não ter significado. Também Pedro viveu um momento assim na sua vida, exatamente neste momento. E se você ler um pouquinho antes, no capítulo 16, a partir do verso 16, você verá um momento extraordinário na vida de Pedro, quando Jesus vai arguir os seus discípulos, interrogar os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista ou um dos profetas. E Jesus disse a eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, principiando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus elogiou Pedro publicamente, um dos maiores elogios que um discípulo de Jesus poderia receber, quando Jesus disse assim: pois tu és Pedro, disseste bem, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque tu, Pedro, revelaste o que era de Deus, o que é verdadeiro, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então elogia Pedro por esta grande declaração, por esta grande revelação de que Jesus não é um dos profetas, Jesus não era um mártir, Jesus era o Filho de Deus, que veio a este mundo para salvá-lo dos seus pecados, da condenação, trazendo-lhe salvação. Portanto, naquele momento Pedro é elogiado, neste momento Pedro é repreendido. Sabe por quê? Porque os planos ou o plano de Deus para a nossa salvação não parecia fazer muito sentido para Pedro. Quando Jesus disse aos seus discípulos, desde aquele tempo, um tempo anterior, um tempo de preparação, um tempo de aviso, de alerta aos discípulos, dizendo: é necessário que eu vá a Jerusalém, e indo a Jerusalém irei para morrer, e morrendo ressuscitarei ao terceiro dia. Parece que Pedro não ouviu tudo que Jesus havia dito.
Às vezes, conseguimos ouvir tantas vozes, conseguimos ouvir tantas pessoas falando tantas coisas, quantas mensagens, quantos áudios, quantas situações, quantos avisos, alertas, orientações, enfim. Mas às vezes não conseguimos parar para ouvir a voz de Deus, para entender, para compreender os propósitos do Senhor diante das situações desafiadoras da vida. Portanto, assim como Pedro, nós precisamos compreender quando os planos de Deus parecer não ter sentido para você. Primeiro é preciso saber, é preciso crer também que a vontade de Deus é perfeita e não a nossa. A nossa vontade não é perfeita, a nossa vontade não é boa, a nossa vontade não é agradável muitas vezes. Mas a palavra de Deus declara que a vontade dele é sempre boa, sempre agradável e sempre perfeita. O plano de Deus, então, era perfeito para toda a humanidade. Pedro não compreendeu isso, Pedro teve dificuldades. Neste momento, talvez você esteja tendo dificuldade para compreender que o plano de Deus de salvar o mundo, o plano de Deus de concretizar o seu amor, enviando o seu Filho amado Jesus para salvar-nos da condenação eterna, é a maior demonstração do amor de Deus para conosco. Talvez o seu foco, como o de Pedro, está naquilo que a gente menos quer admitir, que o sofrimento faz parte da nossa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, vocês vencerão também. Não veio sobre vós provação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará provar além do que podeis suportar. Sim, queridos, precisamos crer que a vontade de Deus é perfeita e a nossa não é perfeita. O profeta Isaías, no capítulo 55, o verso de número 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos também são mais elevados do que os vossos pensamentos. Não podemos ter a presunção, queridos, de que a maneira como estamos agindo é a mais correta. A vontade que queremos neste momento que prevaleça seja melhor. Não podemos ter a presunção de que o nosso caminho ou a nossa vontade são melhores do que os caminhos e a vontade de Deus. Precisamos submeter a vontade do Senhor e saber que Deus não é como nós. Não podemos acreditar que o nosso caminho é melhor do que o de Deus. Portanto, se Deus permitiu vivermos este tempo, se Deus permitiu vivermos com as tribulações, com o sofrimento, precisamos crer. Precisamos crer acima de qualquer coisa. Precisamos depositar a nossa fé no Senhor, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. Por isso, ainda diz o autor aos Hebreus, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador, que Ele é um Deus abençoador. Portanto, neste momento, precisamos crer e saber que a vontade de Deus é perfeita e não a nossa. Precisamos, em segundo lugar, quando os planos de Deus parecer não ter sentido para nós, é preciso reconhecer que aquilo que pensamos ou acreditamos podem não ser o certo. O verso de número 22 diz assim: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. O que Pedro achava, o que Pedro pensava que era o melhor para ele, que era o melhor para Jesus, era não ir a Jerusalém, era não deixar ser crucificado. Nem esperou, nem aprendeu, nem ouviu, melhor dizendo, que ele ressuscitaria.
Então aquilo que Pedro pensava ser o melhor para ele, não era o melhor. Ele chega às raias de usar a expressão, tenha compaixão de ti. Ora, queridos, Pedro estava extremamente equivocado. Essa expressão soa desnecessariamente, fora de contexto. Não é Deus quem tem compaixão, quem precisa de compaixão. Somos nós que precisamos de compaixão diante de Deus. Isso Pedro não estava compreendendo. Jesus disse, é necessário, é imprescindível que eu vá a Jerusalém. E indo a Jerusalém, serei crucificado. Sendo crucificado, ressuscitarei ao terceiro dia. Jesus não precisava de compaixão. A questão de Pedro e a questão de todos nós, é que não admitimos que a nossa caminhada com Deus, a nossa experiência de vida, terá que passar por momentos de sofrimento. Teremos que passar por momentos de aflição. Teremos que passar por momentos de adversidades. Não queremos admitir, temos grandes dificuldades de saber que a nossa vida ou a realidade da nossa vida compreende momentos de sofrimento. Pedro estava achando que o melhor para Jesus era não ir a Jerusalém, quando na verdade Jesus diz é necessário ir a Jerusalém. Então, às vezes, aquilo que pensamos ser o melhor para nós, ser o melhor para as pessoas que estão ao nosso redor, ser o melhor para a nossa nação e para o mundo, não é este o melhor para Deus. Portanto, precisamos ter discernimento espiritual. Precisamos saber que o que estamos vivendo hoje, amanhã poderemos não estar vivendo. Mas como estamos vivendo hoje? De que maneira estamos reagindo a tudo isto? A todas essas situações adversas? Estamos crendo? Estamos nutrindo ou mantendo a esperança em nossos corações? Estamos confiando devidamente no Senhor? Ou estamos extremamente abatidos, desanimados? Queremos desistir? Perdemos a esperança? Estamos chegando às raias do desespero? Não se desespere. Descanse em Deus, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sim, queridos, Provérbios ainda nos alerta dizendo, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Nem sempre aquilo que pensamos ser o melhor caminho é realmente o melhor diante de Deus. Portanto, precisamos saber que acreditarmos sinceramente, às vezes acreditamos sinceramente em algo que podemos estar sinceramente enganados. Às vezes acreditamos que nosso caminho e a nossa maneira de enxergar a vida é a melhor, quando de fato estamos completamente equivocados. Vivemos momentos de dificuldades, é verdade, mas não os vivemos sem a presença de Deus, sem o consolo de Deus, sem a restauração de Deus na nossa vida. Portanto, precisamos acreditar que nem sempre aquilo que pensamos, aquilo que gostamos, aquilo que admitimos ser o melhor, é verdadeiramente o melhor para cada um de nós. Em terceiro lugar, quando os planos de Deus diferir dos nossos, temos a grande oportunidade de demonstrarmos a Deus nosso amor e lealdade. Quando Pedro disse, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Ao que vem na sequência é a repreensão severa de Jesus a Pedro. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás. Assim como Pedro, nem sempre sabemos o que falar, sabemos o que dizer, e dizemos coisas das quais estamos nos arrependendo. Pedro, na verdade, não deveria ter dito o que disse. Ele estava completamente equivocado.
estava enfrentando uma grande dificuldade para crer nas palavras de Jesus, no plano de salvação que Jesus revelou a ele e a todos os discípulos. Assim, talvez você esteja vivendo este tempo ou este momento. Você está tendo dificuldade para crer. Você está com medo de duvidar. Você está com medo de sofrer mais consequências que estamos sofrendo. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que o melhor caminho para nós, diante dos planos de Deus, quando parecem diferir dos nossos, é aproveitarmos a oportunidade para demonstrarmos a Deus o nosso amor e lealdade. Na verdade, quando Pedro diz, tem compaixão de ti, essas palavras não soaram muito bem. Por quê? Porque não é Deus quem precisa. Somos nós quem precisamos da sua compaixão. Não somos nós que precisamos estabelecer os planos, o roteiro na nossa vida, mas precisamos submeter ao plano de Deus, à vontade soberana de Deus. E sobre isso, John MacArthur disse assim: o plano de Deus não está sujeito a mudanças. Só pode ser crido ou rejeitado, mas o plano de Deus nunca pode ser alterado. Vou repetir. O plano de Deus não está sujeito a mudança. Só pode ser crido ou rejeitado. Nunca o plano de Deus pode ser alterado. Quando Jesus disse, é necessário ir a Jerusalém, Jesus estava dizendo que era melhor para os seus discípulos e para todos nós. Neste momento estamos vivendo sob a permissão de Deus, como vivemos durante toda a nossa vida. E se Deus está permitindo viver desta maneira, viver envolto nestas circunstâncias, creiamos, descansemos no Senhor e demonstremos a Deus o nosso amor e a nossa lealdade. Pedro precisava, neste momento, pedir a Deus mais sabedoria. Pedro, neste momento, precisava demonstrar submissão à vontade de Deus. Dizer, Senhor, errei, me desculpe, disse o que não deveria, cogitei numa coisa que não é tua. Esta foi a reprimenda. Precisamos, às vezes, dizer a Deus em oração, Senhor, o que estou dizendo não é verdadeiro. O que estou dizendo não te agrada. O que estou pensando ou querendo neste momento não demonstra o meu amor ou a minha lealdade ao Senhor. Porque cantamos, meus irmãos, dizemos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Então este é o momento para declararmos estas verdades diante do nosso Deus e assim demonstrarmos amor e lealdade àquele que sustenta a nossa vida, que é o autor dela e é também o consumador dela. Portanto, neste momento, volte-se para o Senhor e reconheça que os momentos de dificuldades e desafios é também momentos de grandes oportunidades para demonstrar e dizer, Senhor, em todas as situações, fazendo ou não, agindo da maneira como gostaríamos ou contrariando a nossa vontade, o Senhor continua sendo Deus na nossa vida. E por último, querido, quando os planos de Deus diferir dos nossos, é preciso aceitar que o sofrimento de Cristo resultou na nossa salvação. Pedro não compreendeu isso. Pedro estava sugerindo algo completamente destituído, divorciado, separado da vontade de Deus. De acordo, sabe por quê? Porque a definição de amor de Pedro, como a definição de amor nossa, é diferente da de Deus. De acordo com a nossa definição de amor, ninguém deveria sofrer. Na definição de Deus, o morrer na cruz significava vida eterna para todos os que creem. Então, amamos, queremos ser amados, mas com isenção de sofrimento. O amor de Deus para conosco compreendeu
a morte de seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, querido, é preciso aceitar que o sofrimento de Cristo resultou na nossa salvação, crer que a maior demonstração do amor de Deus foi na cruz do Calvário e que Ele gostaria que lembrássemos dele exatamente como Ele esteve na cruz do Calvário, como Ele demonstrou, concretizou e efetivou o amor do nosso Pai ali na cruz do Calvário. Sim, Jesus continuou dizendo a Pedro: tu és para mim pedra de tropeço. Na essência, o que Pedro disse a Jesus foi o seguinte: Senhor, o Senhor pode ser coroado sem precisar morrer. O Senhor pode ser rei sem precisar ir à cruz. Por isso Pedro disse: tem compaixão de ti, Senhor. Mas, meus queridos, aquilo que Pedro achava, aquilo que os discípulos achavam, que Jesus deveria ser o rei terreno deles, constituir um reino, estabelecer um reino, a regimentar homens, formar um exército e lutar contra os opressores, não era este o propósito de Deus, porque Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou imaginamos. Esperava um rei terreno. Jesus é o rei de toda a humanidade. Jesus é o rei de toda a criatura. Jesus é rei para todo aquele que nele crer e jamais perecerá, mas terá a vida eterna. Portanto, quando Pedro sugere a Jesus que ele poderia ser rei sem precisar morrer, Jesus repreende severamente, dizendo e concluindo: não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. A minha oração nesta noite, querido, é que você não se perturbe sobremodo, que você não esteja confuso neste momento, vivendo na presença do Senhor. Estamos diante do nosso Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Ele é resposta a todo aquele que clama ao Senhor. O salmista disse no Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Creia que o sofrimento de Jesus trouxe-nos salvação. O nosso sofrimento trará a exaltação, a glorificação, a adoração do nosso Deus, dizendo: o Senhor nosso Deus é Deus independente das circunstâncias, independente do que estamos vivendo, do que estamos experimentando, o Senhor continua sendo Deus na nossa vida. Declare, querido, o seu amor, a sua lealdade a Jesus, mesmo em meio ao sofrimento. Pedro diz: tenha por grande alegria, por grande gozo, passar por muitas tribulações. Que importa se estamos vivendo tribulações por amor a Jesus? Pior seria se estivéssemos passando tribulações como malfeitores, como pessoas que não temem a Deus, que não reconhecem Deus como Senhor da sua vida. Sim, sofremos por Cristo Jesus, teremos um galardão, uma resposta de Deus para nós. A sua resposta é hoje. Somos salvos por Cristo Jesus, e sobre estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
concluo dizendo: assim podemos afirmar que quando os planos de Deus diferirem dos nossos, na maior parte das vezes, isto vai acontecer. Os planos de Deus diferem em muitos momentos dos nossos. Então precisamos reconhecer que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os de Deus são mais elevados. Precisamos aceitar que Deus criou o mundo e deu seu Filho para morrer por causa dos nossos pecados, para experimentarmos que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passarão e eis que tudo se fará novo. Precisamos também saber que diante do sofrimento, Deus não nos isenta do seu amor, do seu cuidado. Portanto, é uma grande oportunidade para respondermos diante da fidelidade do nosso Deus, o nosso amor e a nossa lealdade ao Senhor. E por último, reconheça que responder apropriadamente nem sempre é fácil, mas aceitar com humildade a vontade de Deus na nossa vida nos torna pessoas ainda mais felizes. A minha oração nesta noite é que você consiga descansar em Deus, mesmo quando as coisas não fazem sentido para você, mesmo quando lhe pareça que os propósitos de Deus não fazem sentido neste momento. Creia, espere no Senhor, descanse nele, sabendo que os planos de Deus são maiores do que os nossos, assim como os caminhos deles e os nossos caminhos. Os planos dele são mais elevados do que os nossos planos. Reconheça e aceite que o sofrimento fez parte da vida do nosso Senhor. O sofrimento fará parte da nossa vida, mas aquele que morreu e ressuscitou é o mesmo que estará ao nosso lado até a consumação dos séculos. Deus os abençoe, Deus os fortaleça, renove em graça, em força diante dele. A minha oração final. Querido Deus, nosso Pai, ao meditarmos na Tua Palavra nesta noite, que ela encontre também um lugar especial no nosso coração. E quando tudo parece não fazer sentido, o Senhor ressignifica a nossa vida, enchendo o nosso coração de esperança, de alegria, que é a nossa força no Senhor. Ó Deus, dá-nos a certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, que podemos descansar no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Se entregarmos o nosso caminho ao Senhor, o Senhor nos guardará, o Senhor nos sustentará, o Senhor dará livramento a cada um de nós. Por isso, Senhor, reaviva a fé dos meus irmãos, reaviva a fé, Senhor, dos meus amigos, reavive a fé, Senhor, daqueles que nos ouvem neste momento. Ó Deus, que ao terminarmos, continuemos, Senhor, depositando em Ti toda a nossa confiança. Sim, Senhor, muito obrigado pela porção da Tua palavra compartilhada conosco nesta noite. Oramos, pois, agradecidos assim, oramos em o nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, queridos. Tenham todos uma semana abençoada na presença do Senhor. E a minha oração é que a sua fé seja ainda mais exercitada em Deus e experimentaremos o melhor dele na nossa vida. Deus os abençoe. Próxima quarta-feira estaremos de volta e domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas, o nosso culto matutino às 10h30 e à noite às 18h30. Esperamos em Deus o tempo dele para voltarmos a reunir presencialmente e juntos continuarmos celebrando o nome do Senhor. Deus os abençoe.